ouvintes, nós estamos recebendo o Álvaro Santos aqui no estúdio para tratarmos de um assunto que é a revisão de CPRs. Pode ser bem mais complexo do que muita gente pensa e é por isso que nós vamos explorar isso aqui. Álvaro, boa tarde. Boa tarde, Fabélia. Boa tarde a todos os amigos do Sucesso no Campo. Quando a gente fala de revisão de CPR, o que é essa revisão e por que da revisão? Fabélia, tem um amigo meu lá do Rio Grande do Sul, Francisco Torma, ele fala o seguinte: produtor para produzir precisa de terra, de água e de dinheiro. Às vezes o dinheiro é próprio, recursos próprios, mas às vezes ele precisa tomar crédito. Esse crédito pode ser oficial, subsidiado ali dentro do plano safra, ou pode ser um crédito privado, via revenda, via uma trade, uma agroindústria. E esse crédito privado, desde 94, ele é documentado via CPR, que é a cédula de produto rural, que é um título muito dinâmico. Em síntese, é o produtor assumindo a obrigação de entregar a produção, se for uma CPR física. Mas, eventualmente, nessa operação, ele não consegue chegar ali na hora de entregar, ele não tem produção, né? Nós estamos vivenciando um momento de quebra histórica da safra de grãos no nosso país. E é nesse tipo de situação que pode surgir aí o interesse ou a dúvida no produtor se é possível ou não revisar as condições daquilo que foi contratado, daquilo que foi pactuado com o seu fornecedor. E o processo revisional ele surge para isso, diante de dificuldades imprevisíveis que surgiram no futuro, você reajustar aquela operação. Então a revisão de CPR surge muito nesse tipo de cenário. E aí, para ele fazer uma revisão, o que é que ele precisa fazer? Fabélia, a CPR é um título dinâmico, é igual um cheque. Um cheque ele serve para vários tipos de negócio. Se a CPR documentar uma compra e venda de grãos, são hipóteses muito excepcionais que permitiriam uma revisional. Tá. Bom, a gente pode dizer até que a CPR é mais importante do que um cheque, né? Porque o cheque pré-datado, legalmente ali para o banco, ele não tem validade nenhuma. A CPR é um título oficial, ela tem validade. Ela tem validade e chegou na data da entrega, o produtor vai ter que entregar. Se ela estiver amparando uma compra e venda de produtos, por exemplo, né? Então teve uma dificuldade de safra, esse produtor teria que adquirir essa produção para entregar para o credor. Ele conseguiria, às vezes, revisar esse termo extrajudicialmente através de uma negociação com esse credor, que é o que a gente tem recomendado em muitos casos de produtores aqui da nossa região que não estão conseguindo colher o que esperavam. Agora, existem produtores que emitiram CPRs para ampararem empréstimos mútuos. E nesse tipo de situação pode haver aí cobrança excessiva de juros, que pela lei tem que ser 1% ao mês para pessoas que estão fora do sistema financeiro. E havendo esse extrapolamento aí do limite legal, seria possível então a ação revisional para readequar essa cobrança de juros dentro do que está previsto na legislação. Então é preciso diferenciar. A sua CPR foi emitida numa compra e venda de grãos, num barter, por exemplo, ou num empréstimo, no qual às vezes a revenda, a trade, a agroindústria te antecipou ali um recurso financeiro para você devolver lá na frente. Uma situação tem um caminho de solução, a outra tem outro. Seria possível aí uma revisional de forma extrajudicial ou judicial, né? E em termos de documentação, o que é que o produtor... Porque muitas vezes, quando o produtor chega a acionar, aí ele tinha que ter feito um laudo, ele tinha que ter feito um registro lá na lavoura ou na hora da venda, e passou de hora, ele perdeu o time. Quais são os primeiros passos para ele perceber que ele vai precisar? Bom, nesse cenário de dificuldade de produção, um laudo agronômico ali de acompanhamento da lavoura é fundamental para demonstrar isso lá na frente para a contraparte. Isso pode ser feito através de fotos, de filmagens, talvez levar um tabelião, que é um cartorário, até a lavoura, junto com o agrônomo para fazer uma ata notarial. Em que momento da lavoura? Na hora da colheita, antes disso? O ideal, Fabélia, é durante o desenvolvimento, antes da colheita e na colheita, que é o momento que vai comprovar a queda de produtividade, né? E
também documentos que evidenciam ali a dificuldade de pagamento do produtor. E aí mais de cunho contábil, econômico, para mostrar que aquela produção que era esperada não foi atingida, e isso vai gerar um problema no fluxo de caixa do produtor, que vai exigir que ele renegocie essa CPR, que é coberta a compra e venda de produtos ou um barter, ou essa outra CPR que acobertou um empréstimo. Nesse outro caso também um laudo mostrando aí o excesso no cálculo dos juros que estão embutidos nessa operação. Então essa revisão vai protegê-lo para que ele tenha capacidade de se manter no seu negócio, vai protegê-lo de um abuso na cobrança de juros, porque multa normalmente quando tem ela é fixa, é o juro que às vezes vem com essa alteração. Então ele consegue se manter na atividade, criar um diagnóstico de pagamento sem ser explorado dentro dessa condição de juros. Exatamente, Fabíola. A atividade rural é uma empresa a céu aberto e muitas vezes surgem esses riscos, né, inesperados que geram a quebra na sua produção. Então, se antecipar, constituir provas e buscar uma renegociação extrajudicial ou uma revisão judicial pode ser o diferencial para que esse produtor continue ou não produzindo alimentos, fibras e bioenergia. Em alguns casos, o volume de endividamento é tão grande que às vezes ele tem que buscar uma renegociação conjunta, e aí a gente passa a falar, por exemplo, em mecanismos como recuperação judicial, né, e até, em alguns casos mais graves, numa falência, desde que esse produtor tenha registro aí na junta comercial.